Agora, nós iremos utilizar as tags de frequência que nós estudamos na aula passada para fazer um projeto de controlador. Então, iremos começar falando da resposta transitória via o ajuste de ganho. A relação entre fator de amortecimento, equivalentemente ultrapassagem percentual, e a margem de fase foi deduzido para GS igual a ômega n² dividido por S mais 2η ômega n. Assim, caso possamos variar a margem de fase, podemos variar a ultrapassagem percentual. Lembrando que a margem de fase é o tanto de ganho que eu vou ter quando esse meu ângulo demora para chegar em 180. Então, os procedimentos do projeto, nós vamos começar traçando diagrama de Bode para a magnitude de fase. Vamos utilizar a equação 39, que é a relação entre o zeta e a ultrapassagem percentual, e a equação 73, onde eu tenho essa φm aqui em relação a zeta. Então, nós vamos determinar a margem de fase requerida a partir da ultrapassagem percentual. Determinar a frequência ômega φm no diagrama de Bode de fase, que resulta na margem de fase desejada CD, como mostrado na figura anterior. Nós vamos alterar o ganho para um valor AB para forçar a curva de magnitude a passar por 0 dB em ômega φm. O valor de ajuste de ganho é o ganho adicional necessário para produzir a margem de fase requerida. Eu vou determinar aqui qual é a margem de fase que eu quero e eu vou aumentar esse ganho em AB no meu diagrama de ganho. Então vamos fazer um exemplo. Para o sistema de controle de posição mostrado na figura abaixo, determine o valor do ganho pré-amplificador K para resultar em 9,5% de ultrapassagem na resposta transitória para uma entrada integral. Utilize apenas métodos de resposta em frequência. Então, bom, o ganho de malha direta vou encontrar multiplicando todo mundo aqui. Seguiremos agora o procedimento de projeto de ajuste de ganho descrito anteriormente. Vamos colocar K igual a 3,6 só para começar aqui no zero esse diagrama de Bode. Então, ele vai ter 0 dB para ômega igual a 0,1 no diagrama de Bode. Então, eu vou usar a equação 39, que é esta equação aqui, para determinar que uma ultrapassagem de 9,5% implica num zeta igual a 0,6. Então, 9,5 refere a um zeta de 9,6 usando essa equação aqui, considerando os polos dominantes em malha fechada, né? Então, a equação 73 vai fornecer uma margem de fase de 60 graus. Então, eu preciso de uma margem de fase de aproximadamente ali 60 graus. Para esse fator de amortecimento zeta de 0,6. Então, eu vou ter que ir lá no diagrama de fase, de frequência, e eu vou procurar qual a frequência que vai dar essa margem de fase de 59,2. Então, essa frequência é obtida onde a fase vai ser a diferença de 180 e esse 59,2, que é a margem de fase que eu preciso, que é quanto o ângulo falta para chegar em 180 graus, caso menos 180 graus. Né? Isso vai nos dar um ângulo de menos 120,8 graus. Então, tem que procurar lá no diagrama de Bode, no diagrama de fase, qual que vai ser onde eu tenho essa frequência, menos 120,8. Então, olhando lá, eu vou encontrar 14,8 radianos por segundo. Então, olhando aqui, eu tenho menos 120 alguma coisa, seria aqui. Então, aqui eu tenho 10, eu tenho 20 aqui, 30, até chegar em 100, né? Então, este ponto aqui refere né, a 14, mais ou menos, radianos por segundo. Então, esse é o ponto que eu quero, essa é a margem de fase que eu quero. Então, eu vou ter que olhar aqui no diagrama de ganho, onde eu tenho o meu 14 radianos por segundo, aproximadamente, e quanto que eu vou precisar para chegar lá no zero, não é isso? Então, esse aqui é o tanto de ganho que eu vou precisar dar para eu ter mais de fase que eu quero. Então, na frequência de 14,8 radianos por segundo, no diagrama de magnitude, o ganho é determinado como 44 dB. Essa magnitude deve ser aumentada para 0 dB para resultar na margem de fase requerida. Como eu falei, subir isso até chegar em 0 dB. Como o diagrama de logaritmo da magnitude foi traçado para K igual a 3,6, o aumento de 44,2 dB, ou K igual a 3,6 vezes 162,2, vai ser igual a 583,9. Isso vai resultar na margem de fase requerida para os 9,5% de ultrapassagem que foi pedido. Então, a função de transferência em malha aberta com ganho ajustado vai ser quem? G de S é igual a 58,390 dividido por S, S mais 36, S mais 100. Aí, como os que foram considerados os polos dominantes, aqui eu tenho o valor real, utilizando os 3 polos em simulação. Agora vamos fazer a compensação com atraso. A função do compensador de atraso de fase, como pode ser observado no diagrama de Bode, é melhorar a constante de erro estático, aumentando apenas o ganho em baixa frequência, sem resultar em instabilidade, e aumentar a margem de fase do sistema para resultar em uma resposta transitória desejada. Então, os conceitos estão listados na figura.
Então aqui a gente pode ver que esse sistema original, sem compensação, o ganho dele quando eu chego em menos 180 graus aqui é maior do que 0 dB. Então esse sistema original ele é não estável, ele é instável. Quando eu faço o meu sistema compensado por atraso de fase aqui, olha, eu vou decrescer esse meu ganho. Então esse meu sistema depois ele ficou com um ganho um pouco menor. Agora sim, quando eu tenho a minha fase 180 graus, eu tenho aqui um ganho menor do que 0 dB e o sistema é estável. Procedimento do projeto. Ajuste o ganho K para o valor que satisfaz a especificação de erro em regime permanente e trace os diagramas de Bode de magnitude de fase para este valor de ganho. Determine a frequência onde a margem de fase é de 5 a 12% maior do que a margem de fase que resulta na resposta transitória desejada. Esse passo compensa o fato de que o compensador de atraso de fase pode contribuir com uma fase de menos 5 a 12 graus, menos 5 a menos 12 graus, na frequência de margem de fase. Eu vou escolher um compensador de atraso de fase cuja magnitude da resposta resulte em um diagrama de Bode de magnitude combinado que passe por 0 dB na frequência determinada, que vai ser minha margem de fase. Isso ali no passo 2, que foi onde foi determinado. Então, trace a síntese de alta frequência do compensador para resultar em 0 dB para o sistema compensado na frequência determinada no passo 2. Assim, se o ganho na frequência determinada no passo 2 for de 20 log de kmf, então a síntese de alta frequência do compensador será ajustado em menos 20 log de kmf. Escolha a frequência de quebra superior, estando uma década abaixo da frequência determinada no passo 2. Escolha a assíntota de baixa frequência, estando em 0 dB. Conecte as assíntotas de alta e baixa frequência do compensador em uma reta de menos 20 dB por década para localizar a frequência de quebra inferior. Reajuste o ganho do sistema K para compensar qualquer atenuação na estrutura de atraso de fase, para manter a constante de erro estático com o mesmo valor obtido no passo 1. A partir desses passos, você observa que estamos contando com o ajuste inicial do ganho para atender os requisitos de regime permanente, e então contando com a inclinação de menos 20 dB por década do compensador de atraso de fase para atender ao requisito de resposta transitória, isso ajustando o cruzamento de 0 dB no diagrama de magnitude. A função de transferência do compensador de atraso de fase é o GC de S mais 1 sobre T sobre S mais 1 sobre αT, onde este alfa vai ser maior do que 1. Então essa figura ao lado aqui mostra as curvas de resposta em frequência do compensador por atraso de fase. Esse compensador vai trabalhar nessa região aqui, que vai ser 2 décadas depois da região de corte aqui do compensador. Então ele vai trabalhar nessa região aqui de altas. Vamos fazer um exemplo então. Dado o sistema da figura, utilize o diagrama de Bode para projetar um compensador de atraso de fase para resultar em uma melhoria de 10 vezes no erro em regime permanente, com relação ao sistema compensado com ganho enquanto mantém a sua passagem percentual de 9,5%. Passo 1. A partir do exemplo 1, que foi o mesmo sistema, esse ganho de 583,9 vai resultar nos 9,5% da passagem. Assim, para esse sistema, KV vai ser igual a 16,22. Para uma melhoria de 10 vezes no erro em regime permanente, KV deve ser aumentado por um fator de 10, ou KV tem que ser igual a 162,2. Portanto, o valor de K no diagrama de blocos é igual a 5,839. E a função de transferência em malha fechada vai ser G de S igual a 583,9 dividido por S, S mais 36, S mais 100. Passo 2. A margem de fase requerida para ultrapassagem percentual de 9,5% ou equivalente 1z igual a 0,6 é determinada a partir da equação 73 como sendo 59,2 graus de margem de fase. Aumentamos esse valor de margem de fase por 10 graus para, então, 69,2 graus. Isso para compensar a contribuição em fase do compensador de atraso de fase. Agora, determine a frequência onde a margem de fase vai ser esse 69,2 usando o diagrama de Bode aqui. Essa frequência vai ocorrer em menos 180 mais 69,2, ou seja, menos 110,8. Então, olhando aqui, menos 110,8, eu vou chegar em algo perto aqui de 9,8 radianos por segundo, que vai estar por aqui mais ou menos. Nessa frequência, o diagrama de magnitude deve passar por 0 dB.
A magnitude em 9,8 radianos por segundo, olhando aqui no diagrama de fase, de magnitude, é mais 24 dB. Portanto, o compensador de atraso de fase deve fornecer menos 24 dB de atenuação para que chegue em 0 dB nessa minha frequência de 9,8 radianos por segundo. Os passos 3 e 4. Projetamos o compensador. Primeiro eu vou traçar uma cinta de alta frequência em 24 dB. Vou escolher arbitrariamente a frequência de quebra superior como cerca de uma década menor, que é a frequência de margem de fase, ou 0,98 radianos por segundo, porque era 9,8 radianos por segundo, começando na interseção dessa frequência com a assíntota de alta frequência do compensador de atraso de fase. Vou traçar uma reta de menos 20 dB por década até alcançar os 0 dB. O compensador deve ter um ganho estático unitário para manter o valor de kV, já que projetamos fazendo K igual a 5,839. A frequência de quebra inferior é determinada como 0,062 radianos por segundo. Assim, a função de transferência do compensador de atraso de fase vai ser Gc de S é igual a 0,063, que multiplica S mais 0,98 dividido por S mais 0,062. A função de transferência à frente do sistema compensado é, portanto, multiplicando o G pelo Gc, que vai ficar 36,786 S mais 0,98, dividido por S, S mais 36, S mais 100, S mais 0,062. Então aqui eu tenho o diagrama de Bode e de fase do sistema não compensado aqui e do sistema depois da compensação que foi realizada com o controlador aqui por atraso de fase. Vejo que ele afetou frequências mais altas aqui, ele diminuiu a magnitude do meu sistema para que no final eu tenha a fase desejada aqui. A margem de ganho eu vou encontrar quando o meu sistema compensado cruza o 0 dB, então olhando aqui eu vou ter a margem de fase, aqui seria menos 180, então algo por aqui do sistema é o de baixo, esta aqui é a margem de fase desejada. Então aqui eu tenho os valores especificados da nossa proposta aqui e os valores reais utilizando a função transferência e simulando ela, né? E a compensação com avanço de fase. Ao projetarmos compensadores de avanço de fase e diagrama de Bode, desejamos alterar o diagrama de fase, aumentando a margem de fase para reduzir a ultrapassagem percentual e aumentando o cruzamento de ganho para obter uma resposta transitória mais rápida. O compensador de avanço de fase aumenta a faixa de passagem, aumentando a frequência de cruzamento de ganho. Ao mesmo tempo, o diagrama de fase é levantado em altas frequências. O resultado é uma margem de fase maior e uma frequência de margem de fase mais elevada. No domínio do tempo, os resultados são ultrapassagens percentuais menores, margem de fases maiores, com instantes de picos menores. Isso significa que são frequências de margem de fase mais elevadas. Esses conceitos são mostrados aqui na figura. Então, meu sistema compensador, veja, ele vai dar um ganho em altas frequências. Assim, o sistema sem compensação, em preto aqui, ele vai jogar essa margem de fase que eu tinha de A para C, ou seja, vai ficar em uma frequência um pouco maior. E esse meu compensador vai dar essa fase aqui, vai aumentar a margem de fase. Então, vejam, o meu sistema original estava aqui, e com o compensador, que é este daqui, vai ter uma fase maior aqui em relação ao sistema original. Este compensador vai ter a estrutura 1 sobre beta, S mais 1 sobre T, S mais 1 sobre beta T, onde beta vai ser um valor menor do que 1. E aqui do lado eu tenho as estruturas desse meu compensador, olhando para o beta. Então observe que os picos da curva de fase variam em ângulo máximo e na frequência onde o máximo ocorre. O ganho estático compensador é ajustado para a unidade com coeficiente 1 sobre beta, para não alterar o ganho estático projetado para a constante de erro estático quando o compensador é inserido no nosso sistema. Então aqui eu tenho, para vários valores de beta, eu tenho as curvas características desse compensador por avanço de fase. Então, a partir da equação 6, que é essa equação aqui do slide anterior, a fase do compensador de avanço de fase vai ser θc igual a tangente menos 1 de ômega-t menos tangente menos 1 de ômega beta-t. Derivando esta equação aqui em relação a ômega, nós vamos ter dφc de ômega igual a t sobre 1 mais ômega-t quadrado menos beta-t, 1 mais ômega beta-t quadrado. Eu vou igualar essa equação 8 a zero
para determinar a frequência ômega max, na qual a fase máxima Φmax ocorre. Então eu vou encontrar que esse Φmax vai ser 1 sobre T raiz de beta, vai ser a frequência onde a fase máxima ocorre. Então, substituindo 9, que é essa equação, na equação 6 do slide passado, eu vou considerar S igual a J ômega max. Então, esse GC de J ômega max vai ser igual a 1 sobre beta, J ômega max mais 1 sobre T, dividido por J ômega max mais 1 sobre beta T, que vai ser igual a J1 sobre raiz de beta mais 1 sobre J raiz de beta mais 1. Fazendo o uso de tangente de φ1 menos φ2 é igual a tangente de φ1 menos tangente de φ2 sobre 1 mais tangente de φ1 tangente de φ2, a variação de fase máxima do compensador Φmax é tangente a menos 1 de 1 menos beta sobre 2 raiz de beta, ou seja, seno a menos 1 de 1 menos beta, 1 mais beta. A magnitude do compensador em ômega max vai ser igual a módulo de GC de J ômega max, né? Vai ser igual a 1 sobre raiz de beta. E os procedimentos do projeto? Então, determine a faixa de passagem em malha fechada requerido para atender ao requisito de tempo de acomodação, instante de pico ou tempo de subida, que são as equações 54 e 56 aqui do capítulo passado. Uma vez que o compensador de avanço de fase tem efeito desprezível em baixas frequências, ajuste o ganho K do sistema sem compensação para o valor que satisfaz o requisito de erro em regime permanente. Trace o diagrama de Boole de magnitude e de fase para este valor de ganho e determine a margem de fase do sistema sem compensação. No passo 4, eu determino a margem de fase para atender o requisito de fator de amortecimento ou de ultrapassagem percentual. Calcule então a contribuição adicional de fase requerida ao compensador. Aí eu vou determinar o valor de beta pelas equações 6 e 11, então a equação 6, que é o nosso controlador, e a equação 11 do Φmax, a partir da contribuição da fase requerida do compensador de avanço de fase. No sexto passo, eu determino a magnitude do compensador no pico da curva de fase, usando a equação 12. Eu vou determinar a nova frequência de margem de fase, descobrindo onde a curva de magnitude do sistema sem compensação é o negativo da magnitude do compensador de avanço de fase do pico da curva de fase do compensador. Eu vou projetar as frequências de quebra do compensador de avanço de fase, utilizando as equações 6 e 9, a do nosso compensador e do ômega max, para obter T e as frequências de quebra. Eu reajusto o ganho do sistema para compensar o ganho do compensador de avanço de fase. Eu verifico a faixa de passagem para ter certeza de que o requisito de velocidade do passo 1 foi atendido. Eu vou simular para ter certeza que os resultados foram atendidos e eu vou reprojetar caso seja necessário. Vamos para o terceiro exemplo. Dado o sistema da figura, projete um compensador de avanço de fase para resultar em 20% de ultrapassagem percentual e um KV igual a 40, com instante de pico em 0,1 segundo. Então, primeiro eu vou examinar a faixa de passagem em malha fechada necessária para atender ao requisito de velocidade imposto por Tp igual a 0,1 segundo. A partir da equação 56, com Tp igual a 0,1 segundo e o meu Z igual a 0,456, que equivale a esse 20% de ultrapassagem, uma faixa de passagem em malha fechada de 46,6 radianos por segundo é requerida. Para atender à especificação de KV igual a 40, o K deve ser ajustado em 1440, resultando em um GS de 144.000 dividido por S, S mais 36, S mais 100. Os diagramas de resposta em frequência do sistema sem compensação para K igual a 1440 são mostrados nesta figura aqui. Eu tenho o sistema sem compensação em preto aqui, ó, tanto aqui quanto aqui. Uma ultrapassagem de 20% vai implicar numa margem de fase de 48,1 graus. O sistema sem compensação com K igual a 1440 possui uma margem de fase de 34 graus em uma frequência de margem de fase de 29,6. Para aumentar a margem de fase, inserimos uma estrutura de avanço de fase que adiciona fase suficiente para resultar em uma margem de fase igual a 48,1 graus. Uma vez que sabemos que a estrutura de avanço de fase também irá aumentar a frequência da margem de fase,
acrescentamos um fator de correção para compensar a fase menor do sistema sem compensação nessa frequência de margem de fase maior. Como não conhecemos a frequência de margem de fase maior, admitimos um fator de correção de 10 graus. Assim, a contribuição de fase total requerida para o compensador vai ser 48,1 graus menos 34 mais 10 graus, que vai ser igual a 24,1 graus. Em resumo, nosso sistema compensado deve ter uma margem de fase de 48,1 graus com uma faixa de passagem em 46,6 radianos por segundo. Se as características do sistema não forem aceitáveis após o projeto, então faz o reprojeto com fator de correção diferente. Usando a equação 11, que é essa daqui, onde relaciona o Φmax com beta, beta vai ser 0,42 para o Φmax de 24,1 graus. A partir da equação 12, a magnitude do compensador de avanço de fase vai ser 3,70 dB neste valor de ômega-max. Caso escolhamos ômega-max como a nova frequência de margem de fase, a magnitude do sistema sem compensação nessa frequência deve ser de 23,76 dB, para resultar no cruzamento de 0 dB, onde eu tenho ômega-max, para o sistema compensado. O sistema sem compensação passa por 23,76 em ômega-max, igual a 39 radianos por segundo. Essa frequência é, portanto, a nova frequência de margem de fase. Determinamos agora as frequências de quebra do compensador de avanço de fase a partir da equação 9. 1 sobre t vai ser igual a 25,3 e 1 sobre beta-t, 60,2. Portanto, o compensador vai ser dado como quem? Gc de S vai ser igual a 1 sobre beta, S mais 1 sobre t, dividido por S mais 1 sobre beta-t. Substituindo os valores, eu tenho 2,38, S mais 25,3, dividido por S mais 60,2. Onde 2,38 é o ganho requerido para manter o ganho estático do compensador unitário, de modo que Kv seja igual a 40 após a inserção do compensador. A função de transferência compensada em malha aberta final é, então, Gc de S G de S vai ser igual a 342.600, S mais 25,3, dividido por S, S mais 36, S mais 100, S mais 60,2. A partir da figura do diagrama de Bode, a resposta compensada com avanço de fase em malha aberta é de 27 dB em aproximadamente 68,8 radianos por segundo. Como eu vou encontrar esses 68,8 radianos por segundo? Eu tenho aqui, só lembrando, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vai ser mais ou menos por aqui, nessa linha. Assim, estimamos a faixa de passagem de malha fechada como 68,8 radianos por segundo. Uma vez que essa faixa de passagem excede o requisito de 46,6 radianos por segundo, admitimos que a especificação de instante de pico é atendida. Essa conclusão sobre o instante de pico é baseada em uma aproximação assintótica e de segunda ordem que será verificada através de uma simulação. Observe o aumento na margem de fase na frequência de margem de fase, que é onde aqui, onde esse sistema cruza o 0 dB. Então, o sistema compensado é esse aqui em azul. Veja que teve um aumento aqui na nossa margem de fase, por conta do compensador por atraso aqui. Os requisitos de instante de pico e de erro em regime permanente foram atendidos, embora a margem de fase seja menor do que a proposta e a ultrapassagem percentual seja 2,6% maior que a proposta. Finalmente, se não for atendido em uma simulação, refaz o projeto. Aqui eu tenho a especificação da proposta, aqui eu tenho o valor real compensado com ganho, que foi o que a gente fez primeiro, e aqui eu tenho o valor real compensado com o avanço de fase. Então vejam que teve uma certa diferença entre a especificação e o valor compensado, porém atende ali os requerimentos. E agora vamos fazer a compensação com avanço e atraso de fase. O método é projetar a compensação com atraso de fase para reduzir o ganho em alta frequência, estabilizar o sistema e melhorar o erro em regime permanente, e então projetar um compensador de avanço de fase para atender os requisitos de margem de fase. Pode ser mais econômico utilizar uma única estrutura passiva para executar ambas as tarefas. Isso porque, se fosse usar separados, eu teria que ter um isolador entre uma estrutura e a outra. A função de transferência de uma única estrutura passiva de avanço de fase é essa aqui que segue. Gc de S vai ser igual o G de avanço, o G de atraso, S mais 1 sobre T1, dividido por S mais gama sobre T1, que multiplica S mais 1 sobre T2, dividido por S mais 1 sobre gama T2. E o procedimento de projeto?
Utilizando uma aproximação de segunda ordem, eu determino a faixa de passagem em malha fechada requerido para atender ao requisito de tempo de acomodação, instante de pico ou tempo de subida. Aí eu vou usar as equações 55 e 56 aqui. Eu vou ajustar esse ganho K para o valor requerido pela especificação de erro em regime permanente. Eu vou traçar o diagrama de Bode. Depois, utilizando uma aproximação de segunda ordem, eu vou calcular a margem de fase para atender ao requisito de fator de amortecimento ou ultrapassagem percentual, usando a equação 73 aqui. Eu vou escolher uma nova frequência de margem de fase próxima a esse ômega-BW. Na nova frequência de margem de fase, eu determino o valor adicional de avanço de fase necessário para atender ao requisito de margem de fase. Eu vou acrescentar uma pequena contribuição que será necessária após a inclusão do compensador de atraso de fase. Aí eu vou projetar o compensador de atraso de fase, escolhendo a frequência de quebra superior a uma década abaixo da nova frequência da margem de fase. O projeto do compensador de atraso de fase não é crítico, e qualquer projeto para a margem de fase adequado será deixado para o compensador de avanço de fase. O compensador de atraso de fase simplesmente fornece a estabilização do sistema com o ganho requerido para a especificação de erro em regime permanente. Então, olha lá, atraso de fase, regime permanente. Eu vou determinar o valor de gama a partir dos requisitos do compensador de avanço de fase. Utilizando a fase requerida do compensador de avanço de fase, a curva de fase da resposta da figura aqui ao lado, que foram aquelas que a gente viu de acordo com os nossos betas, pode ser usada para determinar o valor de gama igual a 1 sobre beta. Este valor, junto com a frequência de quebra superior do atraso de fase encontrado anteriormente, nos permite determinar a frequência de quebra inferior do atraso de fase. No oitavo passo, eu vou projetar o compensador de avanço de fase, utilizando o valor de gama do projeto do compensador de atraso de fase e o valor admitido para a nova frequência de margem de fase. Eu determino as frequências de quebra inferior e superior do compensador de avanço de fase, utilizando a equação 9, resolvendo para T. Verifico a faixa de passagem para ter certeza de que o requisito de velocidade no passo 1 foi atendido. Reprojeto se essas especificações de margem de fase ou transitório não forem atendidas. Isso utilizando uma análise ou simulação. Então, um exemplo aqui de compensador de avanço e atraso de fase. Dado um sistema com realimentação unitária, onde o meu G de S vai ser K sobre S, S mais 1, S mais 4, projete o compensador de avanço e atraso de fase passivo, utilizando o diagrama de Bode para resultar uma ultrapassagem de 13,25%, um instante de pico de 2 segundos e nosso erro estático de velocidade de 12. A faixa de passagem requerida para um instante de pico de 2 segundos é 2,29 radianos por segundo. Então, para eu ter 2 segundos de instante de pico, a faixa de passagem tem que ser de 2,29 radianos por segundo. Então, é algo por aqui nessa linha. Para atender ao requisito de erro em regime permanente, KV igual a 12, o valor de K tem que ser igual a 48. Os diagramas de Bode do sistema sem compensação para K igual a 48 são mostrados nessas figuras aqui. E podemos ver que o sistema é instável. Como que eu vejo que o sistema é instável? Quando eu tenho a minha margem de fase, que seria o menos 180, que é alguma coisa nesta linha aqui, o sistema sem compensação está aqui. Olhando aqui, eu tenho que o meu sistema não compensado tem um ganho superior a 0 dB. Então, o sistema é instável. A margem de fase requerida para resultar em 13,25% de ultrapassagem vai ser de 55 graus. Eu vou escolher ômega igual a 1,8 radianos por segundo com uma nova frequência de margem de fase. Nessa frequência, a fase sem compensação é menos 176 graus. E eu vou exigir, caso acrescentemos uma contribuição de 25 graus do compensador de atraso de fase, uma contribuição de 56 graus da parcela de avanço de fase do compensador. Agora é a vez do projeto compensador de atraso de fase. O compensador de atraso de fase nos permite manter um ganho de 48 requerido para o KV igual a 12 e não ter que reduzir o ganho para estabilizar o sistema. Desde que o compensador de atraso de fase estabilize o sistema, os parâmetros de projeto não são críticos.
uma vez que a margem de fase será projetada com o compensador de avanço de fase. Assim, escolha o compensador de atraso de fase de modo que a fase de sua resposta tenha efeito mínimo na nova frequência de margem de fase. Vamos escolher a frequência de quebra superior do compensador de atraso de fase, uma década abaixo da nova frequência de margem de fase, isso em 0,18 radianos por segundo. Uma vez que precisamos adicionar 56 graus de variação de fase com o compensador de avanço de fase em ômega igual a 1,8 radianos por segundo. Estimamos, a partir da figura, que se gama igual a 10,6, a figura essa daqui dos betas, podemos obter cerca de 56 graus de variação de fase a partir do compensador de avanço de fase. Portanto, com gama de 10,6, uma nova frequência de margem de fase de ômega igual a 1,8 radianos por segundo, a função de transferência compensador de atraso de fase vai ser quem? G de atraso de fase, 1 sobre gama, que multiplica S mais 1 sobre T2, dividido por S mais 1 sobre gama T2, vai ser igual então a 1 sobre 10,6, que multiplica S mais 0,183, dividido por S mais 0,0172. Em que o termo de ganho 1 sobre gama mantém o ganho estático do compensador de atraso de fase em 0 dB. A função de transferência em malha aberta do sistema compensado com atraso de fase vai ser G de atraso de fase, de S vai ser igual a 4,53 S mais 0,183, dividido por S mais 1, S mais 4, S mais 0,0172. Agora vamos projetar o compensador de avanço de fase. Em ômega igual a 1,8, o sistema compensado com atraso de fase tem uma fase de 180 graus. Utilizando os valores de ômega max igual a 1,8 radianos por segundo e beta igual a 0,094, a equação 9, que é essa daqui, vai fornecer a frequência de quebra inferior, 1 sobre T1, que vai ser igual a 0,56 radianos por segundo. A quebra superior, então, 1 sobre beta T1, que vai ser igual a 5,96 radianos por segundo. Esse compensador de avanço de fase vai ser G de avanço, vai ser igual a 10,6, que multiplica S mais 0,56, dividido por S mais 5,96. A função de transferência em malha aberta do sistema compensado com avanço e atraso de fase vai ser G compensado com atraso e avanço, vai ser igual a 48, que multiplica S mais 0,183, que multiplica S mais 0,56. Dividido por S, S mais 1, S mais 4, S mais 0,0172, S mais 5,96. Na nossa nona etapa, eu vou verificar a faixa de passagem. A faixa de passagem em malha fechada é igual à frequência onde a magnitude da resposta em malha aberta é aproximadamente 27 dB. Então, a partir da figura ao lado, a magnitude de 27 dB, que é mais ou menos por aqui, vai estar em aproximadamente 3 radianos por segundo. Esta faixa de passagem excede a requerida para atender o requisito de instante de pico. Então, aqui eu tenho os valores especificados e os valores reais, que foram depois da compensação. Vejam, o KV se manteve constante, a margem de fase foi para 59,3 ao invés de 55. A faixa de passagem em malha fechada era para ser 2,29, acabou sendo 3 radianos por segundo, um pouco superior. A ultrapassagem percentual era para ser 13,25, só que foi 10,2, o que não é tão ruim assim. E o instante de pico de 2 segundos acabou sendo 1,61, próximo aqui dos valores desejados. E assim acabamos nossa aula de projeto através da resposta em frequência.